Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Içara, em conformidade com o requerimento 03 de 2023, de autoria do vereador Max Luiz, tem a satisfação de realizar esta sessão solene em comemoração aos 60 anos da Câmara Municipal de Içara. Neste momento, convidamos para fazer parte da mesa o excelentíssimo presidente do Legislativo Municipal, senhor Max Luiz. A excelentíssima prefeita municipal, senhora Dalvânia Pereira Cardoso. O primeiro vice-presidente do Legislativo Municipal, vereador Pedro Mazzuchetti. O primeiro secretário, vereador Moacir Francisco. Registramos a presença dos vereadores em exercício. Vereador Adilson Bertan, vereador Renan Brunel Dal Ponte, vereador Itamar Oloide da Silva, vereador Laudelino Calegari, vereador Davi Inácio Nazário, vereador Edson Freitas da Silva, vereador Jairo Manuel da Silveira, vereador Geraldo Balsera, vereadora Silvia Mendes, vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, vereador André Mazzuchello Jukoski, vereadora Carla Vieira de Souza. Convidamos para que também façam parte da mesa os vereadores da primeira legislatura, senhores Zefiro Giassi, Manuel Dias e José João Rabelo. Neste momento, registramos e agradecemos as seguintes autoridades presentes aqui neste evento. Eduardo Michel Zata, secretário de Assistência Social, Caroline Calegari, representando a deputada Paulinha, Elisângela Zanoli, secretária de Administração de Içara, Paulo Brígido, presidente da CDL, Adenilson Mendes, bombeiro militar de Içara, Paulo Silva, vice-presidente da Cooperativa Aliança, Carla Vicente, presidente da UASSE, Alcino Fernandes Neto, presidente do Partido Progressista de Içara, Júlio César De Luca, diretor do Hospital São Donato, Sandro Resler, secretário de Saúde de Içara, Luiz Flávio Moraes Vaz, tenente do 28º GAC, regente da banda, Nessim Maciel Grave, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, João Luiz da Silva, presidente do SAMAI, Capitão Eric Gomes Vamerlati, do Corpo de Bombeiros, Valmor Silva, presidente do Hospital São Donato, Paulo Tonetti, gerente da Casan de Içara, Tenente Coronel Eduardo Moreno Pesson, da Polícia Militar, Emanuel Moreira, procurador do município de Içara, Heitor Valvassori, ex-prefeito de Içara, Jandir Sorato, vice-prefeito do município, Gentil Dori da Luz, ex-prefeito de Içara, representando o deputado Vonley Weber, Aline Constantino, representando a deputada Júlia Zanata e a deputada Ana Campanholo, Fabiano Possamay Malarim, representando o deputado Vicente Caropreso, Pedro Marques, representando neste ato o Conseg, Reginaldo de Jesus, presidente da Cooperaliança, Cidirlene da Silva De Luca, presidente da PAI de Içara, também Rodrigo Dias, representando o deputado Rodrigo Minotto. Agradecemos também Muriel do Canto Gastaldon, ex-prefeito de Içara, e também agradecemos o ex-prefeito de Criciúma, Sérgio Pacheco, que está conosco, e Gelson Possamay, secretário de Agricultura de Içara. Convido neste momento os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro, seguido do hino do município de Içara, que hoje será executado pela banda do 28º Grupo de Artilharia de Campanha, sob a regência do maestro Luiz Flávio Moraes Vaz.
Muito obrigada, podem ficar à vontade novamente. Nesse momento, passamos a palavra ao presidente deste poder, vereador Max Luiz, para que faça a abertura oficial. Nesse dia 16 de agosto de 2023, constatando a existência de quórum regimental, invocamos a proteção de Deus e declaramos aberta a quarta sessão solene da terceira sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Sara, em comemoração aos 60 anos de Câmara Municipal de Sara. Quero dar aqui boa noite a todos. É uma sessão solene feita com muito suor. A gente se desgastou muito nesses últimos dias, então eu queria agradecer aqui o pessoal do Exército, a banda que aqui veio, queria agradecer a todos os vereadores que saíram de suas casas, né, os 104 ou o representante que veio, né, deixar aqui as nossas condolências àqueles que já não estão mais aqui, e queria também aqui dar boas-vindas a todos presentes, todas as autoridades presentes. Queria aqui dizer que estou muito feliz hoje por estar sentado, estar presidindo uma sessão de 60 anos e sendo presidente ao lado do seu Zefiro Dias, ao lado do seu Manuel Dias e do seu João Rabelo, e ao lado também da prefeita municipal de Sara, Galvana Cardoso, e do meu primeiro vice, Pedro Mazzuchetti, o primeiro secretário, Francisco.
Quero que todos se sintam à vontade. É uma sessão que foi feita muito especial a vocês. E dessa forma eu passo a palavra agora à cerimonialista. Registramos e agradecemos ainda a presença do Sr. Joy Luiz Daniel, presidente do Rotary Club. Neste momento, nós vamos reproduzir um vídeo institucional alusivo à data celebrada, os 60 anos de legislatura. Pedimos então às autoridades que, se puderem, dar uma viradinha, conseguir enxergar o nosso telão, para que todos possam ver esse vídeo que foi preparado pela Câmara também. Instalado em dezembro de 1961, tendo Ascendino Pavei como primeiro prefeito da cidade, nomeado pelo governador Celso Ramos. Em 7 de outubro de 1962, foi realizada a primeira eleição municipal, sendo eleito prefeito Ângelo Lodete. A sessão de posse do governante e dos vereadores eleitos se deu em 31 de janeiro de 1963. A solenidade ocorreu no Salão Paroquial da Igreja Matriz São Donato e foi presidida pelo presidente da Junta Eleitoral da 10ª Zona da Comarca de Criciúma, Francisco Mai Filho. O vereador Pedro Dal Ponte, por ser o mais idoso entre os eleitos, presidiu um primeiro trabalho do Legislativo içarense, a eleição da mesa diretora para o biênio vigente. Assim composta, presidente da Câmara o vereador Antônio de Lima, UDN, vice-presidente Zefiro Giassi, PSD, primeiro secretário Lauro Lima, PSD, e segundo secretário Ercílio Satiro Pacheco, PSD. Os demais vereadores foram os senhores José João Rabelo, PTB, Manuel Dias, PTB e Pedro Dal Ponte, UDN. Todo começo é difícil. E sabemos também de Sara, do Poder Legislativo, como foi difícil o começo onde tudo precisava ser feito. Nós éramos 7 vereadores, reunimos uma sala de 3x3 e ali, muitas vezes até a luz de velas, nós participávamos da reunião, não tinha espaço para plateia. E embora 4 partidos compunham a nossa Câmara de Vereadores, porém, sempre teve bom diálogo, sempre teve, acima de tudo, a preocupação com a história de Sara. Infelizmente, terminamos o mandato, deixando algum legado, o nosso esforço para que tudo tivesse seu começo e o começo com solidez. A primeira sede do Legislativo ocupava um cômodo da residência do senhor Anselmo Dias, pai do vereador Manuel Dias, e ficava na esquina da rua Coronel Marcos Rovares com a rua João Lodete, no centro do município. O nosso período de mandato de vereador no município de Sara foi a primeira legislatura, então tínhamos muitas tarefas, aprovar leis que pudessem permitir o crescimento e o desenvolvimento do nosso município. Fui presidente da Câmara também durante o período. E, enfim, espero que nós tenhamos cumprido com as nossas tarefas, contribuindo para que hoje Sara um município realmente desenvolvido e uma das referências municipais do Santa Catarina. A Câmara Municipal, por intermédio de seus vereadores, é a porta-voz do que a cidade precisa nas mais diversas áreas. Porque eu acho que tanto o Câmara, o prefeito, quem quer ser governador do Estado, presidente público, tudo é em função do povo. O povo é a palavra de Deus, é verdade. O que o povo diz, você tem que abençoar. Na Câmara são elaboradas, discutidas e votadas as leis, e também fiscalizadas as ações do Poder Executivo.
As sessões são realizadas todas as segundas-feiras e a primeira e terceira terça-feira de cada mês com transmissão ao vivo no YouTube. O Poder Legislativo içarense está em sua 15ª legislatura. Já passaram pela Câmara 104 vereadores com 33 presidentes e atualmente é composto por 15 vereadores. Nesses 60 anos, já foram aprovadas 5.100 leis municipais e 271 resoluções, além de milhares de indicações, requerimentos, moções e pedidos de informação. Sempre buscando modernizar os trabalhos para proporcionar mais agilidade e segurança, o Legislativo agora conta com um sistema todo online nas áreas de processo legislativo e administrativo, não utilizando mais papel, gerando economia e cuidando do meio ambiente. A população possui um canal direto com a Câmara Municipal por meio de sua ouvidoria. A ferramenta está disponível através do site, e-mail, contato telefônico e atendimento presencial. Dispõe ainda do Portal da Transparência, um recurso com todas as informações relacionadas ao Legislativo à disposição do cidadão. As discussões com a sociedade acontecem nas audiências públicas e reuniões. A tribuna da casa também está aberta para a comunidade tratar de assuntos relevantes a toda a população. E para fomentar a cidadania, a Câmara Municipal, através de visitas orientadas, recebe os alunos do município. Estar à frente do Poder Legislativo, na comemoração dos seus 60 anos, é um sentimento de responsabilidade muito grande. A Câmara Municipal representa os anseios da população e estará sempre fiscalizando e apoiando os bons projetos para Içara. Nosso Legislativo, com o passar dos anos, foi mudando, conforme o crescimento do município, mas continuaremos debatendo o presente e o futuro, sempre pensando no desenvolvimento e bem-estar de nossa cidade. Câmara Municipal de Içara. O futuro se constrói aqui. Alguns dos móveis que estamos usando aqui, como a mesa de autoridades, são de legislaturas passadas, alguns da década de 70. E também aqui ao fundo, à direita, vocês podem acompanhar depois, nós temos uma exposição com fotos de todas as legislaturas, tem fotos de todos os vereadores que passaram ao longo desses 60 anos, e eu convido para que depois da sessão vocês confiram também. Nessa noite especial, vamos homenagear as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do poder legislativo do município. E vamos começar, claro, com a primeira legislatura, de 1963 a 1966. Com as eleições de 7 de outubro de 62, ficou composta a primeira legislatura, na qual, sob a presidência de Pedro Dal Ponte, tomaram posse os vereadores de 1963 até 1966. Em ato contínuo, procedeu à eleição para presidente, sendo eleito para a presidência o vereador Antônio de Lima. A primeira sede do Legislativo, como vimos, ocupava a sala de visita da residência do senhor Anselmo Dias, pai do vereador Manuel Dias, que ficava na esquina da rua Coronel Marcos Soares com a rua João Lodete, no centro da cidade. Em 6 de fevereiro de 1963, foi aprovada por unanimidade a primeira lei municipal, sendo promulgada em 14 de fevereiro daquele ano, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 63. Foi uma legislatura de muito trabalho, destaque para as primeiras leis do novo município, leis tributárias, Estatuto dos Funcionários Públicos, Código de Posturas, que foram alguns destaques. Eleitos para essa legislatura foram os vereadores Antônio de Lima, Ercílio Satiro Pacheco, José João Rabelo, Lauro Lima, Manuel Dias, Pedro Dal Ponte e Zefiro Giassi. E nesse momento eu convido então os vereadores presentes ou então os seus representantes para se colocarem em frente à mesa de autoridades e receberem agora a nossa homenagem. Convido nesse momento também a prefeita e o presidente para que façam a entrega das homenagens, então, aos vereadores ou os familiares da primeira legislatura.
Nós muito obrigado aos homenageados, agradecemos e todos podem voltar aos seus lugares então. A segunda legislatura foi de 1967 a 1969. Com a ditadura militar, não houve eleições para o executivo, estendendo-se por mais 3 anos o mandato de prefeito. Porém, para a Câmara foi votada uma nova bancada de vereadores. Nesse período, somente 2 siglas partidárias eram permitidas: a situação representada pela Arena e a oposição representada pelo MDB. No dia 31 de janeiro de 69, com a inauguração do novo prédio da Prefeitura, a Câmara teve uma sala nas mesmas dependências. E foram eleitos, então, para a legislatura de 67 a 69, os vereadores Adelor Cabreira, Arnaldo Lodete, Ladair Colli, Nério Melo da Silveira, Pedro Dal Ponte, Vital Daniel Broca e Valmor Paulo De Luca. E nesse momento, então, convidamos os vereadores ou então seus familiares para que estejam à frente da nossa mesa para receberem as homenagens. A segunda legislatura de 1967 a 1969. Então, se tivermos representantes de Adelor Cabreira, Arnaldo Lodete, Ladair Colli, Nério Melo da Silveira, Pedro Dal Ponte, Vital Daniel Broca, Valmor Paulo De Luca, pedimos então para que se coloquem à frente. Obrigado aos homenageados. A terceira legislatura, de 1970 a 1972, foi uma época que tínhamos vários líderes políticos exilados. Era a segunda administração municipal e a terceira legislatura, conforme determinação do regime político vigente no país. Concorreram para o executivo viçarense os partidos Arena e MDB. Porém, nesta eleição, a oposição não apresentou candidatos ao legislativo. Os vereadores eleitos, então, para a legislatura de 1970 a 1972 foram Bonifácio Espíndola Neto, João José de Freitas, Maurino Manuel dos Santos, Mussolini Zanetti, Pedro Dal Ponte, Quintino Toretti, Walter Possamay, a quem convidamos os representantes familiares para receberem nesse momento a homenagem. Nossos aplausos, então, aos homenageados. Registro da foto oficial, que é super importante. Afinal, hoje é um dia histórico também, né? Muito obrigada, podem retornar aos lugares. A quarta legislatura foi uma situação de mudança. A vitória foi da oposição, que elegeu o executivo e também a maioria na Câmara Municipal. Eleitos para esta legislatura de 1973 a 1976 foram os vereadores Arino Desanelli, Carlos Rosso Neto, Seneli Ercílio Pacheco, Naumir José Teixeira, Delaudino Antônio da Silva, Gracioso D'Agostin, Pedro Felipe, Quintino Sartor e Sadi Braz Batista. E nesse momento, então, convidamos para que estejam vindo à frente da mesa de autoridades aos representantes para receberem as homenagens. Nossos aplausos e agradecimentos, então, aos homenageados dessa noite.
Olha só, os vereadores sempre agora... Muito obrigada. Na quinta legislatura, de 1977 a 1982, devido à emenda constitucional número 14 de 1980, o mandato dos atuais prefeitos, vice-prefeitos e vereadores se estendeu por mais 2 anos. No Brasil, de 66 a 79, existiam oficialmente apenas a Arena e o MDB. E foi durante esta legislatura que encerrou o bipartidarismo e surgiram 5 novos partidos legalmente, sendo eles PDS, PMDB, PDT, PTB e PT. No município, destaque para a criação dos perímetros urbanos nas divisas extremas do município, com Criciúma, no bairro Esplanada, e a ampliação do perímetro urbano da sede. Foi nesta legislatura a oficialização para que, através de leis, fossem denominados a maioria das ruas existentes no município de Içara. É de 1979 a lei que criou a Escola Quintino Risieri. E foram eleitos nessa legislatura de 77 a 1982 os senhores Adão dos Santos Moreira, Antônio Manuel Rabelo, Antônio Mendes, Delaudino Antônio da Silva, Félix Pisetti, Lauri Idelbrando da Luz, Manuel Cardoso Filho, Natalício Felipe Cardoso e Pedro Custódio Borges. E nesse momento convidamos então os vereadores presentes ou os representantes para receberem nossa homenagem. Os homenageados ficam, tá? Nós vamos pedir para aqueles que forem reeleitos, que forem citados novamente, para que venham até a frente fazer a foto já com o quadrinho que receberam em mãos. Mais uma vez, muito obrigada aos nossos homenageados também. Na sexta legislatura, de 1983 a 1988, aconteceu no dia 1º de fevereiro a instalação da Assembleia Nacional Constituinte, apesar das discussões já terem começado lá em 1985. Foi em 5 de outubro de 1988 que ocorreu a promulgação da Constituição. Com o fim do bipartidarismo e 5 partidos legalmente constituídos, o Legislativo içarense ainda ficou composto por 2 partidos, o PDS e o PMDB. Os eleitos, então, na legislatura de 1983 a 1988 foram Antônio Manuel Rabelo, Antônio Mendes, Félix Pisetti, Heitor Valvassori, Manuel Cardoso Filho, Oswaldo Duarte, Pedro Dionísio Gabriel, Pedro Felipe, Pedro Renato Zacaron, Sadi Braz Batista, Vinícius Eliseu Martins. Convidamos então eles, os representantes, para que venham receber a homenagem. Quem já foi aqui, que eu citei como reeleito, pode vir bater a foto, por favor, traga o quadrinho, que a gente quer registrar esse momento. Nossos aplausos e agradecimentos, então, aos homenageados da sexta legislatura. Só os homenageados, Agora uma foto só com os homenageados. Muito obrigada. Quem está conseguindo acompanhar no telão, temos fotos daqueles momentos também. É bem bacana poder conferir.
A 7ª legislatura ocorreu de 1989 a 1992. Nesta legislatura, a Câmara Municipal passou a ser composta por 3 partidos, PDS, PFL e PMDB. Entre os destaques dessa legislatura, a promulgação da Lei Orgânica do Município e a Resolução número 1 de 1992, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal. Foi nesta legislatura que foram aprovadas leis que formam um plano diretor, que está em vigor nos dias de hoje. Atualização e definição do perímetro urbano, código de postura, código de obras, zoneamento e parcelamento do solo. A formação do Legislativo ficou assim definida: Adilor Guglielmi, Agenor Sartori Castanha, Antônio José Cardoso, Antônio José Zanetti, Gentil Dorida Luz, Luiz Otávio Nunes, Murialdo Canto Gastaldon, Oswaldo Duarte, Pedro Dionísio Gabriel, Tarcísio Lima, Valmor Ângelo Rosso. E nesse momento convido os vereadores ou seus representantes para receberem a homenagem. É uma só. Nossos aplausos, então, aos homenageados. Muito obrigada aos nossos homenageados da 7ª legislatura. Já a 8ª legislatura, de 1993 a 1996, foi composta por 13 vereadores. Houve um aumento da participação de novas siglas partidárias, sendo formadas por PPB, PFL, PMDB e PDT. Destaque nessa legislatura para a criação do Distrito do Balneário Rincão, a Lei 1064 de 1994. Foram eleitos, então, Adilor Guglielmi, Antenor Nascimento da Rosa, Arino Manuel dos Santos, Camilo de Azevedo, Danúbio Gervásio Vieira, Gentil Dorida Luz, João Batista Rodrigues, João Dolvino Vieira, Luiz Otávio Nunes, Nereu Casagrande, Pedro Dionísio Gabriel, Valmor Ângelo Rosso e Vanor Manuel Pacheco. Convidamos, então, os vereadores ou seus representantes para receberem as homenagens. Aqueles que já receberam podem trazer suas placas e virem à frente para a gente registrar esse momento. Nossos aplausos, então, em agradecimento aos vereadores da 8ª legislatura. A foto oficial, então. A partir de agora sempre teremos vereadores reeleitos, então vocês vão vê-los voltando com o quadrinho em mãos para fazer a foto, porque a gente quer registrar esse momento com eles novamente. Na 9ª legislatura, de 1997 a 2000, destaque para a consolidação do regime jurídico único dos servidores,
o Estatuto do Servidor Público Municipal de Içara. Foram eleitos, então, nesta legislatura, Antônio de Melo, Antônio José Cardoso, Darlan Bittencourt Carpes, Francisco Hortêncio Mota, Gentil Dori da Luz, João Batista Rodrigues, João de Bittencourt, João Francisco Feliciano, Olírio José Lino, Pedro Dionísio Gabriel, Pedro Renato Zacaron, Valmor Ângelo Rosso e Valmor Bife. Convidamos então agora os homenageados ou seus familiares para virem até a frente. Nossos aplausos, então, aos homenageados da 9ª legislatura de 1997 a 2000. Fica os homenageados. Muito obrigada, então. E na 10ª legislatura, de 2001 a 2004, nós tivemos a iniciativa da Marcha pela Duplicação da BR-101, que foi realizada de 10 de março a 2 de abril de 2004, com a participação das 24 câmaras municipais do trecho impactados pelas obras de duplicação da rodovia federal. Outra pauta recorrente foi a preocupação com a segurança pública, através de requerimentos para aumento de efetivo. Nesse período, ocorreu a posse da primeira mulher na Câmara de Vereadores, a suplente de vereadora Anair Sartor Calegari. Chamamos, então, os eleitos dessa legislatura de 2001 a 2004, Acirton Costa, Antônio de Melo, Antônio José Cardoso, Kleber Antenor Viana, Francisco Hortêncio Mota, Jairo Celuí Custódio, Joadilson Brasil Rocha, José Zanoli, Márcio Dalmolin, Pedro Dionísio Gabriel, Pedro Renato Zacaron, Silvio João Viana, Wagner Pereira Pizzetti. Convidamos os vereadores ou os representantes para virem até a frente e receberem a homenagem. Nossos aplausos e agradecimentos, então, aos eleitos da 10ª legislatura de 2001 a 2004. Muito obrigada aos nossos homenageados. E na 11ª legislatura, de 2005 a 2008, conforme reforma federal, a Câmara perdeu 3 vagas, ficando com 10 vereadores, e foi formada pelos partidos PP, PMDB, PDT e PTB. Período de intensa movimentação social em função de projetos em tramitação na Casa. Em março de 2008, foi protocolado um projeto de iniciativa popular. Nesta legislatura foi empossada a primeira mulher eleita para o Legislativo Municipal, sendo a senhora Yara Amandio Martins. Os demais vereadores eleitos foram Adelir Cabreira, Caetano Pedro Costa, Darlan Bittencourt Carpes, Francisco Hortêncio Mota, Jairo Celuí Custódio, Joaci Domingos Pereira, Luiz Otávio Nunes, Murialdo Canto Gastaldon, Silvio João Viana, a quem convidamos então, ou os familiares, para virem à frente e receber a homenagem.
Nossos aplausos, então, aos eleitos da 11ª Legislatura de 2005 a 2008. Muito obrigada, então. A 12ª Legislatura, de 2009 a 2012, foi uma legislatura com participação de representação dos linconenses. Foi uma legislatura marcada por audiências públicas, para discutir assuntos de melhorias da SC 444, hoje chamada de SC 445. Sobre as pendências na pavimentação do contorno do Centro Comunitário do Barracão até a BR-101, obras compensatórias da duplicação, conforme estava acordado com documentos junto ao DENIT. Também foi importante para debater sobre a possibilidade de o município adotar o sistema de gestão compartilhada entre o SAMAI, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. Entre comissões especiais, destacamos a comissão criada para debater o processo de transição da emancipação do Rincão. Foi oficialmente inaugurada em 26 de novembro de 2009 a nova sede e a atual sede do Legislativo Issarense. Nesse período, a Câmara Municipal de Içara instalou um painel de votação eletrônico, dando início ao processo de digitalização do processo legislativo. Foram eleitos na legislatura de 2009 a 2012 Acirton Costa, André Mazzucchello Jukoski, Antônio de Mello, Darlan Bittencourt Carpes, Diego da Silva Vitorassi, Itamar Oloide da Silva, Joaci Domingos Pereira, Jurê Carlos Bortolom, Neuzi Berto Silveira e Osmar Manuel dos Santos. Convidamos os vereadores presentes ou os representantes para receberem a homenagem. Um recado importante: os vereadores que a gente citou agora, da 12ª Legislatura, que estão em exercício de mandato, vão receber no final, então, a placa, mas fazem a foto oficialmente conosco agora. Nossos aplausos, então, em homenagens aos vereadores da 12ª Legislatura de 2009 a 2012. Já somos homenageados. Oh, mas tá bonitinho. Muito obrigada aos nossos homenageados. E a 13ª Legislatura ocorreu de 2013 a 2016. Nesse período, a Câmara aumentou uma vaga de vereador, tornando agora 11 representantes populares. Uma comitiva de vereadores viajou até Florianópolis para tentar uma audiência com o governador Raimundo Colombo, com o objetivo de solucionar os problemas financeiros que enfrentava o Hospital São Donato. O projeto de duplicação da rodovia estadual do deputado Paulino Búrigo, SC 445, volta à pauta da casa e foi apresentado em audiência pública em maio de 2014. Em dezembro de 2014, o presidente da Câmara, Laudelino Calegari, assumiu o cargo de prefeito por 7 dias, sendo o primeiro legislador municipal a assumir este cargo. Iniciaram os estudos para a revisão do regimento interno da casa, pois era de 24 de abril de 1992. Foi também aprovado o Plano Municipal de Educação para 2015 e 2024 e o Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Içara. Foi aprovado ainda nessa legislatura o projeto de geminação entre os municípios de Içara e Lajes das Flores, em Portugal. Foram eleitos na legislatura de 2013 a 2016 André Mazzucchello Jukoski, Antônio de Mello, Edna Benedetti da Silva, Geraldo Valdissera, Laudelino Calegari, Márcio Dalmolin, Márcio Realdo Toretti, Neuzi Berto Silveira, Osmar Manuel dos Santos, Pedro Mazzucchetti e Valdeli Darouti.
Convidamos os vereadores ou os representantes para receber a homenagem. Lembrando que os vereadores em exercício recebem a placa de homenagem no final. Nossos aplausos, então, aos vereadores da 14ª Legislatura. Muito obrigada, então, aos nossos homenageados da 13ª Legislatura, de 2013 a 2016. A 14ª Legislatura ocorreu de 2017 a 2020. A Câmara passou para a composição com 15 vereadores. Foi formada uma comissão especial temporária de segurança pública com o objetivo da permanência de aproximadamente 90 policiais militares na região sul. Foi ainda aprovada a lei que estabelece a Política Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município, em 5 de dezembro de 2017, e o Plano Municipal de Saneamento Básico de Içara. Neste período foi protocolado e teve início a tramitação do projeto que dispõe sobre as diretrizes gerais da política urbana e sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de Içara, ou Plano Diretor na Câmara Municipal. Foram realizadas sessões itinerantes nos bairros Boa Vista, Presidente Vargas, Vila Nova e Esplanada. Em 2019, ocorreu a introdução do sistema digital no processo legislativo. No último ano de legislatura, os trabalhos, as sessões ordinárias do Poder Legislativo sofreram adaptações sem a presença de público, com deliberações remotas em função da pandemia da Covid-19. Foram eleitos, então, na 14ª Legislatura, Alex Ferreira Michels, Antônio de Melo, Eduardo Michel Zata, Flávio Felisberto, Geraldo Baldissera, Israel Jorge Rabelo, Itamar Oloide da Silva, Laudelino Calegari, Lauro José Marques Nogueira, Márcio Dalmolin, Márcio Realdo Toretti, Pedro Mazzuchetti, Rodrigues Mendes, Silvia Mendes e Valdelir Darouti. Convidamos, então, os eleitos que estão aqui, os homenageados ou os familiares, para receberem a placa em frente à mesa de autoridades. Eu não tive assim, alguém vai comigo. Tá tudo aí, não vai caber. Sapinho. A cortina aí é meio pesado. Eu sou a mulher mais bonita da foto. Nossos aplausos, então, aos vereadores da 14ª Legislatura de 2017 a 2020. Uma foto só com os homenageados, né, nesse momento. Eu sou a mais bonita, a mulher mais bonita da foto aqui sou eu. Muito obrigada, então, aos nossos homenageados. Passamos agora para a 15ª Legislatura, atual, de 2021 a 2024.
Em virtude da pandemia de Covid-19, a sessão solene de instalação e posse da 15ª legislatura da Câmara Municipal e também da prefeita e do vice não contou com a participação de público externo. Somente compareceram os eleitos, a imprensa e servidores da Câmara Municipal que foram responsáveis pela realização dos trabalhos. As deliberações foram realizadas através de votação de forma simbólica. Foram suspensas a realização de reuniões solenes, audiências públicas e outros encontros. As reuniões das comissões permanentes especiais, através de despachos e encaminhamentos remotos ou presencialmente, mediante observação de distanciamento mínimo. Foi assim que foi feito. Destaque na legislação foi que em 2021 foi aprovada a resolução número 264, que consolida, altera e insere dispositivos ao regimento interno da Câmara. Continua a análise do novo plano diretor, das emendas ao projeto e adequações técnicas. Também tramita nesta legislatura o projeto que prevê a oficialização da denominação e determina os limites dos bairros. A atual legislatura é formada pelos parlamentares Adilson Bertan, André Mazzutello Jukoski, Carla Vieira de Souza, Davi Inácio Nazário, Edson Freitas da Silva, Eduardo Michel Zata, Gelson Possamay, Geraldo Baldissera, Itamar Oloide da Silva, Jairo Manuel da Silveira, Laudelino Calegari, Max Luiz, Moacir Francisco, Pedro Mazzuchetti e Silvia Mendes. Nesse momento, vou pedir então aos vereadores da atual legislatura que se coloquem em frente à mesa e que a nossa mesa diretora faça então a entrega das homenagens aos atuais vereadores. Max aqui no meio. Max no meio. Sempre da vizinha. Sempre da vizinha. Nossos aplausos e agradecimentos, então, aos atuais vereadores, 15ª legislatura, ano, então, que a Câmara completa 60 anos na cidade de Içara. Primeiro com o André, gente. Recebem a placa nesse momento também os dois suplentes de vereadores dessa legislatura, Renan Brunel Dal Ponte e Rodrigo da Silva Gonçalves. Ai. Ai. Só os homenageados, então, para uma foto oficial agora. Muito obrigada às nossas autoridades. Vamos pedir para só os vereadores dessa legislatura ficarem ali à frente para a gente fazer uma homenagem. As demais autoridades podem voltar, então, tomar seus assentos. Gente, todo mundo sorrindo. Sim.
Muito obrigada, então, aos nossos homenageados. Podem todos retornar aos seus assentos. Nesse momento, nós vamos ouvir algumas palavras, algumas pessoas vão fazer uso da palavra, e eu vou convidar, então, a quem for chamado para que faça uso aqui no púlpito mesmo, para que se dirija a todos os presentes. Convidamos para fazer uso da palavra neste momento o vereador eleito para a primeira legislatura, o senhor José João Rabelo. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a prefeita e nela eu estou cumprimentando todos os vereadores, os mais antigos e os presentes. Seria impossível ocultar a emoção e a alegria ao participar desta festividade, quando aqui se congrega junto com todo mundo a famosa Câmara Municipal de Sara. A Câmara representa o povo de Sara. Eu chamava no passado que Sara era uma menina, porque era jovem, e eu ajudei a assinar para que ela fosse um município pujante como é. Mas o colorido do luxo e o brilho da grande manifestação desse povo é que faz a Câmara Municipal vibrar, é que faz a prefeita trabalhar. E por isso, nós todos aqui juntos sabemos que esta Câmara é como uma casa sem telhado. Se uma cidade como Içara ou qualquer outro município não tiver uma Câmara, é como uma casa sem telhado vazia. E nós estamos aqui, neste momento, agradecendo a todos vocês, inclusive que vieram alguns com sacrifício e outros não. Mas estamos aqui para que hoje, nesse dia memorável, possamos confraternizar com os 60 anos desta amada e querida nossa Câmara Municipal de Sara. Muito obrigado. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra o vice-presidente da Câmara Municipal e presidente da Comissão de Legislação e Justiça da legislatura de 1963, o senhor Zefiro Giassi. Saúdo a prefeita da Unânia e quero estender essa saudação a todas as autoridades e ex-prefeitos que hoje se fazem presentes. Saudando ao nosso presidente Marcos Luiz, estendo essa saudação a todos os vereadores atuais e de mandatos passados. Uma saudação muito especial aos meus colegas de turma, Manuel Dias e José João Rabelo. Quero saudar a todos que se fazem presentes hoje e que têm contribuído por Içara, levando-a da situação que se encontra. Eu sou grato a Deus por me ter dado a oportunidade de estar desde a primeira legislatura
ou seja, acompanhando desde o primeiro ano do prefeito Ascendino Pavei, do primeiro prefeito eleito Ângelo Dente, e com os demais prefeitos, independentemente de siglas partidárias, poder contribuir com Sara. Isso agradeço todos os dias e peço a Deus que ilumine a cada um de nós, responsáveis pelo progresso de Sara, que possamos nos esquecer dos nossos interesses próprios e dedicarmos a uma causa pública, fazendo Sara cada vez mais pujante. Se ela se encontra onde está, porque sentimos uma nominata de nomes que participaram e deram seu tempo em benefício de Sara. Que Deus ilumine a todos e vamos continuar levando Sara para frente. Muito obrigado, gente. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra o vereador da primeira legislatura e presidente da Câmara Municipal no biênio 1966-1967, que também presidiu a comissão de redação, o senhor Manuel Dias. Eu queria saudar a nossa prefeita municipal, saudar todas as mulheres presentes, saudar todos os vereadores, através do presidente Marcos, que contribuíram e que participaram até esta legislatura. Eu quero dizer, e não vou falar muito porque eu já falo há 80 anos. Não só falo como ouço o discurso, imaginam então aquilo que a gente já aprendeu. Mas eu comecei aqui, aprendi aqui, e todas as funções que eu exerci na minha vida, dos mais altos aos mais baixos escalões, eu fiz pensando sempre naqueles amigos meus que ajudaram a construir essa região, essa cidade, e serviram de modelo para que eu pudesse exercer com dignidade, com respeito à casa pública, com respeito aos interesses da população brasileira. Então eu queria agradecer as homenagens hoje recebidas, me honra muito. E eu estou aqui, procurarei continuar, como eu faço atualmente, fazendo política, porque acredito naquilo que eu faço, porque quero ainda, quando Deus permitir, ajudar a construir um Brasil melhor, mais justo e mais igual. Obrigado para todos e uma boa noite a todos. Convidamos para fazer uso da palavra neste momento a excelentíssima prefeita municipal de Sara, a senhora Dalvânia Pereira Cardoso. Senhoras e senhores, boa noite. Gratidão imensa a Deus por este lindo momento. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, o vereador Marcos Luiz, e ao cumprimentá-lo, cumprimento todos os vereadores da atual legislatura, cumprimentar o nosso vice-prefeito, Jandir Sorato, cumprimentar os 3 homenageados da nossa primeira legislatura. Quando eu crescer, quero ser igual a vocês, seu Zé Rabelo, seu Zefiro Giassi e seu Maneca Dias. Vida longa e muita saúde a vocês. Vocês nos honram e honram a história desta cidade. Cumprimentar a primeira mulher eleita vereadora na cidade, e ao cumprimentá-la, cumprimentar as 2 vereadoras, 3 ao longo da história, né? Com a Yara Martins,
a Carla Souza, a Silvia Mendes e a Edna Benedetti. Poucas ao longo da história. Precisamos melhorar esses números femininos. Cumprimentar também os ex-presidentes, ex-vereadores aqui presentes, cumprimentar os familiares dos vereadores em memória que aqui estão representados, lembrar alguns fatos, como o vereador mais votado ao longo da história, mais vezes vereador, 5 vezes eleito ao longo da história, já em memória, Pedro Gabriel. E dele, lembrando todos os que passaram pelo Legislativo, lembrar os vereadores que conseguiram chegar ao Executivo, seu Heitor Valvassori, Murialdo Gastaldon, Gentil da Luz. Lembrar os vereadores que chegaram a deputado, Dóia Guglielmi, Maneca Dias, Valmor de Luca. Lembrar os mais jovens, Davi, Wagner Pisetti. Lembrar os colaboradores da Câmara, e vi aqui a dona Custódia, vi que a família trouxe. Levanta para a gente poder aplaudir a dona Custódia, representando aí todos os servidores da Câmara Municipal ao longo desses 60 anos. Parabenizá-lo, Max, por este momento e dizer que 60 anos não são 60 dias. Que é a cidade? A cidade somos todos nós. Todos fazemos parte da cidade. E todos nós construímos de alguma forma. Todos que passaram, prefeitos, vereadores, presidentes de Câmara, todos deram a sua contribuição. E hoje nos orgulha dizer que nós estamos na 4ª cidade de população, mas já a 2ª cidade na economia do sul do estado. Cidadania e democracia não são feitas só de direitos. Há deveres a cumprir, erros a corrigir, e isso é tarefa de cada um de nós ao longo dos anos, ao longo do tempo. Que cada um que deixa a sua marca na história de Sara, e é tão interessante porque mesmo que tenham parado, né, ou que já tenham partido dessa vida, eu percebo os familiares na ativa, eu percebo aqueles que já não estão, mas estão ativos na sociedade, nas entidades, na Casa Rosa, na APAI, na COPAV, enfim, entidades da cidade, sindicatos, continuam contribuindo e colaborando com a cidade. Como diz sempre o meu vice-prefeito, vamos zelar, cuidar, aplicar bem o dinheiro, e porque todos bebemos da mesma água na cidade. A cidade não é de A ou de B, a cidade é de todos nós. Aqui é Sara, aqui o Sul ganha força. Parabéns ao Legislativo Sarense. Muito obrigada. Neste momento, então, faz uso da palavra o excelentíssimo presidente do Legislativo, o senhor Max Luiz. Boa noite a todos os presentes, mais uma vez. Festa bonita. O seu Zefiro, o seu João e o seu Manuel Dias estavam ali olhando, os 3 vivos. E olha, pouca gente, né? Olha, muita gente que fez falta para a nossa cidade, que poderia estar aqui hoje, que fez muito por nós, muito pela cidade, né? Queria começar agradecendo e dando os parabéns
aos funcionários dessa casa que trabalharam duramente para que essa festa, que esse evento acontecesse. Uma boa noite à prefeita Dalvânia Cardoso, boa noite a Carla Vieira de Souza e Silvia Mendes, e dando boa noite a vocês, a todas as mulheres que aqui se fazem presente. Uma boa noite ao seu Zefiro, Manuel Dias, o seu João, o Pedro e o vereador Moacir. Dando boa noite a eles, dou boa noite a todos os homens, ex-vereadores e os vereadores da atual legislatura. 60 anos, como disse a prefeita, não são 60 dias. Nós estamos agora na 15ª legislatura, mas muitas pessoas passaram por aqui e deixaram seu legado. A semente foi plantada lá atrás, passaram bons prefeitos, maus prefeitos, bons vereadores e maus vereadores também. Mas Içara veio crescendo, pujante, veio com força, passou por momentos difíceis, passou por momentos ruins, mas hoje chegamos à segunda economia da região sul. Não é por causa só de hoje, mas hoje está sendo bem administrado também pelo Legislativo, pelo Executivo, mas vem de trás esse crescimento e todo mundo sabe disso. 60 anos de legislatura, foram feitas muitas coisas, né? Você vê ali 5.100 projetos, né? Milhares de indicações. Muitas pessoas pensam que a Câmara Municipal de Içara ou qualquer outra Câmara Municipal, ela muitas vezes ela serve de chacota em alguns lugares, que político é isso, político é aquilo. O político, ele sofre. O político, ele passa muito trabalho, muita pressão. Só quem sabe para saber o que a gente passa no dia a dia, a gente que é empresário e se tornou político. Então o vereador hoje, toda a pressão que ele tem e toda a sua obrigatoriedade, a obrigação que ele tem de fazer o bem para o município, é complicado. Então a gente tem que ter muita postura, muita dignidade, muita hombridade para estar debatendo o bem melhor, o bem comum do município. Trabalhamos com isenção, trabalhamos a parte de sigla partidária. O importante, maior para nós, é o bem do município, o bem comum da cidade, e assim o crescimento e chegaremos à primeira do Sul, né, prefeito? A primeira do Sul, né, vereadores? E a primeira do Sul, né, futuros prefeitos e vereadores que podem estar nos ouvindo aqui hoje, poderemos chegar à primeira. Tá? Então, eu termino a minha fala aqui, porque depois tem mais algumas homenagens a fazer no final, e então eu me despeço e deixo a cerimonialista terminar com a nossa sessão solene. Muito obrigada, então, ao nosso presidente. Como ele mesmo disse, já estamos nos encaminhando para o final, mas não poderemos encerrar a nossa homenagem sem fazer uma homenagem aos servidores efetivos da Câmara Municipal. O resultado do trabalho de uma equipe depende de planejamento, modelo de gestão e principalmente de pessoas comprometidas com as suas funções. A Casa dispõe de profissionais que, em um processo de formação continuada em diversas áreas, formam uma equipe de excelência para o bom funcionamento do Poder Legislativo. Na oportunidade, a nossa lembrança também aos servidores aposentados, que contribuíram para o desenvolvimento da cidade. Chamamos nesse momento aqui à frente as devidas pessoas para receberem homenagem, ou então os seus representantes. São Alexandro Damásio Rodrigues, André Duzione Dal Ponte, Cláudia Rovai Leal, Ederaldo Inácio, Felipe Moraes Amâncio, Gildo Teixeira Brígido, Joadilson Brasil Rocha, Luiz Fernando Freitas, Maria da Silva de Melo, Maristela Gabriel Cardoso Pizete, Paulo Sérgio Borges, Ricardo Comin Ferro, Rinaldo Laurindo, Rodinei Mazorana e também os efetivos já aposentados, Claudemir Patrício Manuel, Custódia Ernesto Laurindo e Ladair Colli.
Chamamos então o representante, de Ladair Colli, para receber a homenagem. E convido o presidente, o senhor Max Luiz, e o diretor legislativo da Câmara, Giovanni Felipe, para fazer então a entrega dessas homenagens. Muito obrigada. Nosso agradecimento especial, então, a todos os servidores e efetivos da Câmara Municipal de Içara. Muito obrigada a todos os homenageados, todos os servidores. Para dar encerramento, então, devolvemos a palavra ao presidente para fazer o encerramento dessa sessão. Mais uma vez, então, boa noite a todos. Quero agradecer aqui, então, os funcionários da Câmara que se empenharam para a realização desse evento, mais uma vez. A Prefeitura Municipal de Içara, em nome da Prefeita Dalvânia, do Vice Jandir, pelo imóvel, aqui emprestado para a Câmara, que é um patrimônio histórico, foi tombado já, E queria agradecer também a Elisângela, que se empenhou também para trazer esse imóvel para cá, e agradecer o pessoal da Prefeitura, que botou com todo carinho em cima da caminhonete e tirou o que a gente viu aqui, o zelo que eles têm por esse patrimônio histórico, e amanhã eles têm que vir pegar de novo com o mesmo zelo. Então, agradecer os funcionários da Prefeitura, que com muito zelo trouxeram esse imóvel para cá. Agradecer os proprietários do Royce, Centro de Eventos, por ceder esse espaço para a gente gratuitamente, ao Samuel e ao Simon. Muito obrigado. A Câmara está muito feliz com o que vocês fizeram pela gente. Agradecer a Deus, agradecer pelas bênçãos diárias, agradecer a minha família, agradecer ao meu pai que não está mais aqui. Agradecer meus irmãos, a minha mãe Marlene e principalmente a minha esposa e meus filhos, que me deu força em toda a minha vida. Muito obrigado a todos. Tendo em vista cumprido a finalidade, encerro a presente sessão solene, agradecendo a presença de todos e dando uma boa noite e um muito obrigado a todos vocês. Desculpe um pouco no trabalho. Muito obrigada. Pedimos para que vocês permaneçam no local. Teremos um coquetel, temos também aqui a nossa exposição de quadros. Aproveitem a noite. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. Obrigado pela fazenda.